Olá! Hoje nós vamos conversar sobre poesia brasileira. E quem está conosco é a pedagoga formada pela Unesp de Bauru, mestranda em educação pela Unesp de Rio Claro e poeta. A Mariana Basílio está conosco no estúdio da TV Câmara e seu namorado, vamos dedar ele aqui, o Rubens Canarim, engenheiro, também nos acompanha e ao longo do bate-papo vocês vão entender ou poder apreciar com a gente por que a relação entre versos e sons se faz presente aqui na obra Nepente. Mariana, obrigado por sua presença aqui conosco. Vou começar logo pelo nome, que para quem não estuda literatura ou não está apropriado com algumas das simbologias de linguagens do Brasil e dessas questões que se interrelacionam com outras literaturas, não sabem o que é Nepente. Bom, a palavra Nepente, ela surge na Odisseia do Homero, né? Ela, com a personagem Helena, há uma oferta de uma poção aos convidados e ela tem o significado de combater a tristeza e o sofrimento, né? Então, ela seria uma poção contra a tristeza e o sofrimento. Quando eu fiz a leitura, alguns anos atrás, eu achei uma palavra muito bonita, significante. Então, quando eu pensei em escrever o livro, ela me veio na cabeça, de repente. Vamos inverter um pouquinho esse recorte para entender um pouco a sua trajetória. Você começa a escrever com que idade? Olha, no meio da adolescência, entre os 14 e 15 anos, é quando eu consigo escrever os primeiros versos. Sobre a influência do meu pai, que também escreve poesia, e da influência de alguns poetas brasileiros que conheci por causa dele, e nas aulas de literatura, principalmente no primeiro ano do ensino médio, quando eu li Alta do Barco do Inferno, do Gil Vicente, os Lusíadas de Camões, e alguns poetas do movimento do modernismo no Brasil, eu me senti muito emocionada e vi que a literatura poderia me trazer caminhos, né, de transformação, de descoberta interior e também exterior. E aí eu comecei a escrever cada vez mais. Vamos conversar com o seu lado poeta e o seu lado de formação como pedagogo um pouquinho, para estimular as pessoas que estão em casa, os adolescentes, da sua geração. Você pode ter sido privilegiada, tinha o pai em casa, lhe ofereceram Gil Vicente logo de cara, então você bebeu de uma boa fonte. Mas isso não é regra no ensino. O que você diria como poetisa e como pedagoga sobre essa questão do estímulo? Você fala, isso gerou uma emoção em mim e eu comecei a mergulhar nesses textos. Sim. Olha, eu vejo que a questão da arte e das artes, não só a poesia, né, teria que vir, eu falo como pedagoga, como um primeiro parâmetro em relação aos conteúdos científicos. Bom, dizendo de uma forma mais simplória, por exemplo, ano passado eu fiz um projeto na Prefeitura Municipal de São Carlos em que trabalhávamos as artes com as crianças semanalmente. Então, uma semana era arte literária, outra semana era arte cênica, outra semana era arte musical, a outra era arte visual, e isso relacionando aos conteúdos que já estão curriculares para eles aprenderem, né? Eu digo isso já no primeiro momento como pedagoga, da importância dessa sensibilidade, de criar esse senso estético desde o início da infância, para aí já entrar com as crianças e os jovens. Eu acho que é importante dizer que isso é importante, esse hábito da leitura e dos livros com as crianças já desde muito pequenas. Vou invocar aqui para o nosso bate-papo, que pode parecer que eu estou saindo fora do Nepente, mas não estou. Eu estou oferecendo uma poção para a questão da leitura, do ponto de vista não só simbólico aqui das relações, da formação do indivíduo no dia a dia. Eu vou invocar aqui a doutora em psicologia infantil pela Unesp de Bauru, Flávia Asbar, que em um de seus trabalhos fala da questão dos estímulos, fala exatamente disso. E é por isso que a sua colocação inicial de Gil Vicente me saltou aos olhos. As crianças não estão condenadas mesmo no gueto, a ouvir sempre hip hop. Se você oferecer bons textos, você pode gerar essas outras formações? Sim, com certeza, eu acredito muito nisso. Como profissional, estando na rede municipal de São Carlos, eu trabalhava numa área que era, né, mais humilde, assim, periférica,
e várias professoras entre si não tinham muito esse hábito de relacionar a arte e os livros. E aí foi legal que a gente fez um trabalho bacana aí no coletivo dessa escola que eu estava, né, dando aulas e acabamos fazendo, por exemplo, uma vernissage da Frida Kahlo, crianças de 3, 4 anos admirando e ficando felicíssimas, os pais também, teve uma festa da família, e nos parabenizando pelo trabalho. Assim, a gente conseguiu provar o quanto que era importante, que eles não eram pequenos para aquilo, porque às vezes tem algumas correntes na pedagogia que vêm dizer isso, que deixa brincar, deixa estimular e depois mais para frente é que se mostra. Eu acho que é o contrário, que, né, não que se deva criar uma rigorosidade na criança, mas é importante, igual você falou, né, citando a Flávia, o estímulo, né, mostrar aquelas realidades. E as crianças ficam fascinadas, algumas vezes eu me peguei, por exemplo, falava, vou dar umas atividades lúdicas, e a turma sempre acaba pedindo, e atividade, porque eles esperavam esses momentos que a gente trazia de diferentes coisas e trajetos. Então eu vejo que é importante. Então eu vi que como eu recebi essa influência, né, na experiência como criança e depois como jovem, é importante dizer isso, né, que é importante que na educação pública, e eu vejo também que nos moldes da educação privada, às vezes fica aquela coisa apostilada, preparação para vestibular, e muitas vezes não se encaminha o indivíduo para essa formação humanizadora, sensível, estética, né? Eu acho que a gente precisa muito disso na educação do país para, né, andarmos aí adiante. Vamos fazer um outro recorte, agora de novo voltando para a Mariana Basílio, escritora aqui. Quando você olha para os seus textos, para os seus cadernos, ou para aquilo que está datilografado ou guardado lá, qual a autocrítica que você faz? Porque isso é muito comum em fases diferentes, à medida que você vai amadurecendo, a linguagem também vai amadurecendo, e a gente tende a ficar muito autocrítico em relação àquilo que escreveu em uma determinada fase da vida. Sim. Eu vejo assim que há uma importância nisso, né, da gente ter essa autocrítica. Eu, por exemplo, por muitos anos, desde os 15, engavetando, escrevendo em máquinas de escrever, mas muito tímida, não mostrando para quase ninguém, na busca mesmo da consciência dessa autocrítica, de que eu precisava sempre melhorar, e até para achar uma essência poética, um estilo poético. Eu lia tanta gente boa, eu falava, será que algum dia eu posso escrever algo 10% do que essa pessoa escreveu de tão lindo, como a Cecília Meirelles ou Vinícius de Moraes, né, que são influências grandiosas para mim. E aí foi isso, eu fiz essa construção durante vários anos. Ano passado, aos 25, eu percebi que eu precisava chegar ao momento, a uma concisão de colocar isso num trabalho profissional, para que também eu pudesse lapidar e aí melhorando minha potencialidade, né, para ir. É o início, eu estou engatinhando ainda, mas... Alguns desses textos que estão no Nepente, do ponto de vista de revisão para publicação, quando você decidiu efetivamente transformá-lo em livro, você chegou a fazer algum ajuste ou algum verso que, na hora da releitura, não lhe caiu bem? O poeta continua sendo um carrasco de si próprio? Olha... eu lembro que uma vez eu vi uma certa reportagem que o Drummond dizia que o bom era escrever um poema, engavetar e não olhar mais para aquilo. E me marcou na época, eu falei, nossa, por que será que ele quis dizer isso? E agora, revisando de repente, eu compreendo. Porque se a gente tem uma vontade de deixar aquilo tão bom e cada vez melhor, que é uma coisa que se torna infinita, porque sempre vai ter alguma coisa que você mudaria, por mais que... Aí vou te provocar do ponto de vista da linguística, mas o bom e o melhor não é relativo nesse caso? Então, autorreferência? Exatamente por ser relativa é que eu falo, que às vezes pode se tornar um processo infinito. Toda vez que você vai olhar e falar, vou mudar isso aqui e aquilo ali. E até porque a gente acaba sendo particularmente uma pessoa diferente quando vai se passando o tempo. Então, provavelmente, eu não sei o que eu vou pensar do Nepente daqui 10 ou 20 anos. A Cecília Meirelles, por exemplo, ela renegou o primeiro livro dela, que se chama Espectros, e eu acho uma obra maravilhosa. E ela, quando começou a organizar, depois já com mais idade, ela nunca incluía essa obra. E perguntava, ela falava, não tem condições. Eu falo dessa autorreferência aí, de tomar cuidado também com a autocobrança, porque você tem, ao longo do tempo aqui, inspirações, ou do ponto de vista literário, não necessariamente de poemas,
autores com profundidades reconhecidas. Tem Lev Tolstói, só para citar aqui, a Virginia Woolf, além dos poetas, aí sim, nacionais que você citou, e uma série de outros no exterior que têm correlações com a leitura consagradas. Só para fazer uma referência para o seu comentário, Fernando Pessoa. Aí, se você mergulha nesse horizonte e coloca o Nepenthe em relação à tua autocobrança, você pode entrar num processo... Você citou até um ponto delicado meu, particularmente. Acabou adivinhando nessa relação. Não tem como a gente ler, né, fazer a leitura dessas pessoas tão grandiosas, escritores maravilhosos, e não se sentir bem pequeno em relação à potencialidade do que eu escrevo, né? Não é bom isso, para inverter a lógica? Isso eu acho maravilhoso, porque isso me cria uma cobrança e também uma consciência de que eu, cada vez mais, a partir de vários livros que eu vá escrevendo, é que eu vou ter essa melhora, né, para ir construindo esse meu estilo e essa minha definição na poesia. Quais são as poções que você oferece do ponto de vista de temáticas ou conteúdos no Nepenthe? Então, no Nepenthe a gente tem 27 poemas, para ser bem específica, e eles falam de temas entre os elementos da natureza, do universo mitológico e dos sentimentos que nós temos em relação a esse tipo de temas, né? Eu faço também alguns poemas dedicados a Hilda Hilst, ao Dante Alighieri, a Simone de Beauvoir, Anna Akhmatova, que são algumas influências minhas na literatura. Alguns temas também religiosos. Eu brinquei de mesclar esses elementos para tentar fazer um livro poção, assim. Então, no início do Nepenthe, eu trabalho alguns poemas mais pesados, né, temas como dor e sombra, e depois metamorfose, réstia, rebento, que são poemas mais densos. Então, para quem for ler o Nepenthe, o início dele fala de temas mais pesados, e aí no meio dele há uma transformação, há uma poeta se questionando a si própria aos 25 anos, e aí eu falo de temas que eu acho importantes, como elemento até mesmo de, vamos dizer, ressurreição nossa, assim. Então, falar de esperança, de amor, há um outro também que se chama Sol, quer dizer, a gente usar os redutos da natureza para nosso próprio cotidiano. Então, eu quis fazer uma mescla aí desses sentimentos e sentidos para fazer o Nepenthe. Depois a gente oferece isso para quem está em casa para poder apreciar e degustar do ponto de vista linguístico de imagem, mas por que você escolhe a capa de uma obra do John William Waterhouse? Isso. A capa do Nepenthe, ela se chama Destiny, é uma capa de 1900 do John William Waterhouse. Quando eu vi essa obra de arte, eu me imaginei nela, assim, bebendo da poção Nepenthe. Falando da arte em si do Waterhouse, eu acho que ela tem uma similitude com o que eu escrevo. Ele faz referências a escritores clássicos em suas obras, e eu acho muito bonito na arte o período pré-rafaelita, e ele tem todos esses elementos. E quando eu terminei o Nepenthe, me veio ele na cabeça e eu falei, nossa, eu acho que as obras dele têm muito a ver, assim, tem muita semelhança. Já que você fez a citação, até para uma questão de transferência de informação para quem está em casa, insere o Waterhouse, né, nessa questão do tempo dele, das pinturas, para as pessoas se familiarizarem um pouquinho mais e aproveitar aqui no Nepenthe. Então, ele é um pintor inglês, né, no início do século XIX, fez grandiosas obras por várias décadas, é muito cultuado, principalmente na Europa, né? No Brasil ele não é tão conhecido, e ele é conhecido, né, no período dele por ser meio retrô, vamos dizer, e brincar com essas imagens mais dos elementos do passado, e eu vejo que sempre há umas imagens assim que nos tornam um todo da história, assim, do homem, das passagens, há elementos místicos e da mitologia, e eu acho que elas conversam muito com o meu livro Nepenthe por isso. Entendi. Rubens, a gente vai, antes de inserir a questão linguística sonora aqui,
né? Porque os sons também falam. Sim, com certeza. E, lógico, geram sentimentos e aflorações. Eu pedi uma visão sua como revisor, um comentário seu, para que a gente possa deixar as bochechas da Mariana rosadas, para que você comente com certeza. a sua impressão sobre o livro. Enfim, afinal você teve proximidade do ponto de vista dos conteúdos e a troca de informações com a autora. Né? Sim, eu acompanhei o Nepente desde que ele era uma ideia, né? Os primeiros poemas da Mariana que ela foi ajuntando para fazer uma antologia e querer publicar, eu fiquei bem insistente nisso. Ela estava mais contida, eu falei, não, vai publicar porque eu acredito que tenha potencial. Eu não venho de formação literária, mas sempre tive bastante leitura, até por uma questão de criação. E eu acompanhei, a Mariana teve um desenvolvimento muito grande nesses últimos meses com a escrita do Nepente. Ela meio que deixou aquela casca, aquele casulo de adolescente, e ela começou a brotar os poemas que mostram que, lógico, é uma primeira obra, é uma obra estreante de uma poeta, mas já revelam sementes de um talento e de um potencial que eu tenho certeza, na minha humilde opinião, que vão se desenvolver, e ela vai ter trabalhos cada vez melhores e mais significativos. Como você vê esse aspecto dela conversar com essas linguagens de simbologias e temáticas mitológicas até, trazendo para a poesia um universo diferenciado, um universo singular até, como marca de autora, ainda que a obra inicial está aqui, mas os outros todos estão na gaveta lá, né? Os poemas com abordagem mitológica, eles, por sua própria natureza, são os arquétipos, né? Eles são atemporais. E a Mariana procura não só viver naquele mundo idealizado de nuvens e mitologias, numa coisa como fuga total da realidade. Ela procura inserir os sentimentos e a realidade do cotidiano e conectar isso com o atemporal. Então você procura ver o mitológico no cotidiano e trazer o cotidiano, o mitológico também para o cotidiano. Ela faz essa dupla relação. Ela insere tanto poemas que falam de realidades sociais, mas que transportam isso para um plano mitológico subjetivo que dá uma característica atemporal para os poemas. Mariana, a questão dos elementos religiosos e da natureza, eles foram apropriados pela autora por alguma razão especial? São questões que já estão no seu universo de formação no dia a dia? Sim. O que você diria sobre essas escolhas? Eles vieram de experiências pessoais minhas. Por exemplo, há um poema chamado Rosário, em que eu falo sobre como seria o próprio rosário no sentimento com as pessoas, né? Eu tentei me imaginar, como já estive várias vezes no passado, e como vejo muitas pessoas segurando textos e elementos. E eu usei ele como elemento, mas quis fazer uma discussão mais geral dos sentidos religiosos, né? Porque eu vejo que é uma busca humana, assim, que sempre acontece, até como se fosse uma própria poção também, né? Esses elementos religiosos. Vou só emprestar um pedacinho, que foi o que me veio aqui na abertura aleatória. Sem sofismas, meu canto é rouco, ininterrupto. A indômita face tripudia minha forma, conquanto se tem esperança do firmamento. Você tenta fazer uma leitura sua sobre essa questão do ritual e da fé também? De certa forma? Sim, de certa forma, sim. Muito humildemente, sim. É muito interessante a questão da leitura dos poemas, porque é arriscado fazer o exercício que eu fiz, até na frente do autor, porque o autor pode ter emprestado para essa leitura outros sentimentos, e talvez isso seja uma das belezas da poesia. Mas você buscou diretamente ali o que eu quis te dizer e estava expressado ali no Rosário. A gente falou sobre o livro e não deixar as pessoas em casa sem algum tipo de informação. Enquanto o Gustavo nos ajuda lá com o GC, para o contato, do telefone, na tela, ia pedir para você
comentar onde as pessoas podem encontrar o Nepente, como se relacionar com vocês. Aliás, eu ia sugerir uma outra questão aqui. Como está implícita em você naturalmente a discussão sobre formação de linguagem e do seu conteúdo, do seu repertório natural como pedagoga e como mestranda, sugerir aqui, me permita, que as pessoas pensassem além do livro, pensassem na conversa da literatura aqui sobre essas apropriações de conteúdos em cima da poesia. A gente acabou de se conhecer aqui no Estúdio da TV Câmara, mas é um belo exemplo de que os estímulos que a gente citou aqui do estudo da Flávia Asbar podem funcionar para mudar um pouco o horizonte que você está lá pesquisando, da valorização do professor e da relação do professor-aluno do conteúdo. Eu agradeço, Nelson. Acho bacana também citar, antes que eu esqueça, que a revisão do Nepente, ela foi feita na Casa do Sol, né, que hoje é o Instituto Hilda Hilst, e que para mim foi muito bonito passar os dias finalizando esse trabalho e descobrir que eu fiz a revisão na varanda da Casa do Sol e depois acabei descobrindo que a Hilda Hilst também fazia o mesmo na mesma mesa. Então aquilo foi o gesto que me emocionou bastante. Né? E sobre o que você falou do livro, né? Fica aqui meu registro como pedagoga e como poeta dessa importância, né? Da relação e da valorização das artes e da arte poética nas escolas, né? Na educação. Tá, e para conversar sobre linguagens, textos, frases e interpretações, a gente vai explorar o lado musical do Rubens agora. Vamos tentar, num texto aqui, a gente havia conversado sobre o Esperança, e enquanto o Rubens colabora conosco sobre a questão da interpretação, com fundo, a gente vai descobrindo os conteúdos do verso aqui aos poucos. Isso. Eu só esqueci de dizer, para quem quiser, o Nepente está disponível nas principais livrarias, como Saraiva, Fontes, Travessa, o site da editora Giostre, né? Fica disponível por aí. Ok. Esperança. Esperança. Ao céu, leve, lenta e lasciva, vou-me e volto complacente, o rosto diluído em nuvens. Nasço assim de repente, na benevolência que perdoa todos os males humanos. Como um caminho rumo à eternidade, sou o lampejo da alma ao infinito de Deus. A quem me vê e espera, convencendo-se da ilusão de posse, da carne e da matéria, sou sólida liberdade. Já que a gente falou sobre elementos da natureza, para encerrar, sol. Sol. Amplitude que reconhece os passos impensados e constantes. De uma quintura imensurável, rasteja pelo cosmos flutuante. Mistério inesgotável, dá-te para as nossas mentes como alimento e devoção. Soluto no azul dos céus, enaltece as visões humanas, centelha ao puir do universo e se esparrama. Impetuoso e ávido, salta de tua cor dourada o feitiço que fere e que salva tantas de nossas almas.
sólido e senil, ao findar das sombras, és imortalizado nas luzes de tuas próprias asas. Até o nosso próximo programa aqui, Entrevista.